Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Gente em Gestão. Com a pandemia e o surgimento do coronavírus e da Covid-19, muitas são as dúvidas que nós temos. Toda hora somos bombardeados por várias informações e principalmente informações desencontradas que chegam através de mensagens e redes sociais. Nosso convidado de hoje vai falar exatamente sobre o Covid-19 e o coronavírus. Ele é o Dr. Ricley da Silva Moraes, que é médico e especialista em medicina do trabalho. Dr. Ricley é servidor do Instituto Federal do Paraná, onde atua no SIAS, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal. E é também servidor da Prefeitura Municipal de Curitiba, onde atua no Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. Com vocês, Dr. Ricley. Bom dia, Emerson, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo. Dr. Ricley, então vamos começar direto ao assunto. Afinal, o que é a Covid-19? Bom, a Covid-19 é uma doença, né? A gente conhece já, a humanidade conhece várias doenças, já conheceu aí ao longo da sua história. Então, a Covid-19 é uma denominação dada pela Organização Mundial de Saúde para a infecção, enfim, para o adoecimento causado por um determinado vírus, que é o coronavírus, na verdade, denominado como novo coronavírus, porque os coronavírus já são conhecidos da ciência, das ciências sanitárias, enfim, da ciência médica já há um certo tempo. Então, a Covid-19 é uma síndrome composta por vários sintomas, enfim, e queixas apresentadas pelos pacientes em decorrência dessa infecção por esse vírus específico, né? Ela causa um quadro semelhante ao da gripe, mas não é uma gripe, né? Ela é uma doença separada, com denominação e com espectro clínico específico, ainda em estudo, né? Porque é uma doença emergente, mas que causa sintomas como coriza, tosse, dores no corpo e febre, né? São os sintomas mais evidentes, embora a gente tenha também a ocorrência de cefaleia, que é a dor de cabeça, em alguns pacientes. Inclusive, é um sintoma que serve de diferencial para os outros quadros de natureza gripal. Entendi. E como que o que eu preciso fazer, né, nesse momento que está em estudo, quer dizer, é uma doença nova, a gente não sabe exatamente, mas diante do que já foi estudado, o que eu preciso fazer para me prevenir dessa doença? Bom, acho que a população, de maneira geral, já conhece as medidas de prevenção para a gripe, né? Até porque, recentemente, na nossa história, estivemos diante da propagação de um vírus também, que causava uma doença de natureza gripal, e a etiqueta respiratória naquele momento, estou falando da H1N1, enfim, e de outros ciclos também, fizeram com que a população conhecesse essa etiqueta respiratória. Então, agora a gente só está lembrando. Então, é muito importante para a contenção dessa propagação desse vírus na nossa comunidade, na nossa sociedade, enfim, na nossa cidade, estado e país, e mundo, né, porque a gente está falando de uma pandemia, duas ações fundamentais. Uma delas é a higiene. A higiene, de maneira ampla, todo mundo conhece um pouquinho. Mas existem algumas medidas que estão sendo propagadas nos meios de comunicação, nos canais oficiais, enfim, né? Os estudiosos estão explicando para a gente, olha, isso tudo vocês já sabem fazer, é uma questão de relembrar. Então, ao tossir e ao espirrar, você precisa tomar certos cuidados para que o vírus não se propague, né, por conta desse ato de espirrar ou de tossir, tá? Isso é uma coisa muito simples da gente assimilar. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou impedir que o vírus se propague quando eu espirro ou quando eu tenho um reflexo de tosse, né? Eu tenho que criar uma barreira. Eu preciso fazer com que aquele jato que sai da narina ou da boca, no ato de espirrar ou de tossir, seja interrompido, que ele não se propague na distância. Isso faz com que as gotículas, onde os vírus estão, não se propaguem tão facilmente e, com isso, possibilitem a infecção de uma outra pessoa, tá? Então, esse é o principal ponto aí para a gente falar. E como que eu vou fazer isso? Através da etiqueta respiratória. Então, se eu vou tossir ou espirrar, eu preciso colocar uma antepara. Então, eu vou usar ou um lenço de papel, de preferência, que é descartável, né? Ou eu vou usar a dobra do cotovelo, né? Então, assim, eu tenho várias possibilidades aí para impedir que esse fluxo de ar violento, né, que ele é um fluxo rápido, intenso, se propague de maneira mais fácil. Outra coisa que eu posso fazer também é colocar a mão na boca, mas isso é um reflexo que a gente pode ter que pode favorecer a infecção. Assim, se eu estou infectado e tusso na minha mão,
eu vou colocar gotículas da minha tosse nas minhas mãos, e isso pode favorecer com que eu pegue em algum local e outras pessoas se contaminem, né? Por isso, esse reflexo de tossir no cotovelo, porque você não vai encostar a dobra do cotovelo em outro lugar, e ao usar o lenço também existe essa antepara que depois vai ser descartado. Outro item muito importante nisso tudo é a lavagem das mãos, né? A lavagem das mãos, a limpeza das mãos, a higienização das mãos. Higiene é tudo que a gente pode fazer para tornar tudo mais limpo, né? Então, eu preciso tornar minhas mãos mais limpas, eu preciso higienizar minhas mãos. E como que eu higienizo as minhas mãos? Eu higienizo através daquilo que faz a destruição do vírus. Como que se destrói o vírus? O vírus em questão aqui é um vírus composto por um material, enfim, genético próprio dele, né? Enfim, a biologia do vírus a gente não vai detalhar aqui agora, mas a gente pode dizer que ele tem uma capa de gordura. Essa capa de gordura ela pode ser destruída. Destruída pelo quê? Pelo sabão. Vamos colocar de maneira simples, né? Então, a mesma coisa que a gente faz com a louça da pia, a gente pode fazer com o vírus. A gente pode destruir essa proteção que ele tem, que é lipídica, que é de gordura. E o sabão faz isso de maneira muito simples, porque destrói essa camada de gordura que o vírus tem. E o álcool também é 70, né? Na concentração que já está propagado, o álcool 70, ele faz com que essa camada de gordura também seja destruída. Então, lavar as mãos com água e sabão ou higienizar as mãos com álcool em gel, 70, a gente tem essa possibilidade de destruir o vírus quando em contato com as nossas mãos. Então, uma boa medida de higiene e é assim que eu posso me proteger. Existe ainda algo que pode ser adotado, que é o distanciamento social. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência, né? É o distanciamento social, que é uma medida implementada pelos governos dos diversos países, dos nossos diversos estados e municípios, como uma medida muito eficiente na contenção da curva, ou seja, naquela propagação do vírus na sociedade. Tá certo, quer dizer, né, resumindo, para me proteger, né, acho que muita gente já ouviu isso, mas é manter uma boa higiene, lavar sempre as mãos com sabão, álcool gel quando de repente não tiver uma pia próxima, né, pode ser o álcool gel, né, manter o distanciamento social, alguma barreira para que você não seja um agente que acaba, vamos dizer, espalhando o vírus por aí também, né? Exatamente. A gente tem recebido, acho que todo mundo tem recebido várias informações sobre o Covid-19, e principalmente informações que chegam por mensagens, né? Algumas informações você vê claramente que são falsas, mas outras você fica em dúvida. Poxa, será que isso realmente é real? Será que não é? Onde que eu realmente consigo buscar informações, né, informações sérias a respeito dessa doença? Bom, como você bem disse, né, existem muitas perguntas a serem respondidas, muitas pessoas se propõem a responder essas perguntas por vários canais de comunicação, algumas pessoas sérias, né, do meio técnico, científico, e outras pessoas nem tão sérias assim, nesse âmbito. Então, assim, o que a gente recomenda, nós, profissionais de saúde, né, enfim, todos os que estão envolvidos com a pesquisa, com as políticas públicas de superação de toda essa crise que estamos vivendo. Que as pessoas busquem informações em canais oficiais, ou seja, nos portais oficiais de comunicação. E daí, de quem? Né? Quem são essas pessoas que têm a palavra com maior força, com maior clareza, enfim, com maior critério técnico, né? As entidades que estão cuidando da nossa saúde no âmbito do governo. Então, a gente tem o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde, a gente tem as entidades de categoria, ou seja, os conselhos regionais dos profissionais envolvidos com essa questão. Então, os conselhos diversos dos profissionais de saúde, aí o Conselho de Psicologia, o Conselho de Medicina, né? Tanto os conselhos federais quanto os conselhos regionais, os órgãos de imprensa renomados, enfim, aqueles que passam já ao longo aí da história uma confiabilidade, ou seja, aqueles que estão realmente interessados em propagar as notícias com verificação. E a gente sabe que na internet existem vários portais aí de notícias, mas que eles não são confiáveis porque já foram, inclusive, questionados. Então, busque aquele meio de comunicação, de informação que seja de confiança, né?
a gente tem que confiar nos números oficiais, porque eles são o nosso principal parâmetro. Existem outros números que não são oficiais, mas que são do meio técnico, científico, então esses também são confiáveis, e na mídia, enfim, o jornalismo de boa qualidade é a principal consulta. Tá certo, doutor. Eu confesso até que eu estou me sentindo um pouco aqui como aquele programa do combate ao coronavírus, aqui que fica entrevistando, né? Toda hora tem um programa desse que alguém fica entrevistando um médico. Estou me sentindo um pouco como eles hoje. Se a pessoa... o senhor falou no começo que vários sintomas, né, da Covid-19 são muito parecidos com a gripe. Então, mas se a pessoa estiver em casa sentindo, sei lá, alguns sintomas, né, talvez parecidos realmente com a gripe, e ela ficar em dúvida, poxa, será que é gripe? Será que não é? Será que é Covid-19? Em que casos a pessoa precisa procurar atendimento médico? Então, assim, isso é muito importante, né? Quando a gente vive hoje um contexto de sobrecarga dos sistemas de saúde, né? Isso no mundo inteiro e no nosso país, isso não tende a ser diferente, porque a gente tem um número limitado de leitos e enfim, de estrutura hospitalar para atender os doentes. É muito importante que exista um critério para a busca ao serviço de saúde, né? A gente tem que dar prioridade aos casos que realmente precisam de atendimento em um equipamento de saúde, seja da prefeitura, do estado ou do governo federal. Então, a orientação é, se você tem aqueles sinais, aqueles sintomas iniciais de tosse, espirro, dor do corpo, febre passa a ser suspeito da COVID, né, de adoecimento pelo coronavírus. Então, você vai somando nessa escala. Geralmente, esse quadro gripal ele inicia com aquele mal-estar, que você não sabe bem o que é. Acho que todo mundo já teve gripe alguma vez na vida, né? Algumas mais intensas, enfim, que debilitaram por mais tempo, e outras que é aquela gripe que vem num dia, no segundo já está melhor, no terceiro ela parece que já está indo embora. Então, se houver um crescimento na gravidade da situação, você está iniciando seu estado de alerta. E para a COVID, qual que é o estado de alerta máximo? É quando você sente dificuldade respiratória. Então, as autoridades sanitárias, elas têm orientado a população, de maneira geral, né, e daí varia um pouco de município para município, mas as secretarias municipais, de acordo com a sua própria estrutura de atendimento, elas colocam que, se você tem tosse, está espirrando e tem febre, você vai monitorando a febre, porque possivelmente é um quadro de COVID. Mas ainda não avançou para um estágio em que precisa de atendimento hospitalar se ela não está apresentando dificuldade respiratória. Então, esse detalhe, essa informação, esse sintoma referente à dificuldade respiratória é um sintoma muito importante nisso que você perguntou. Quando eu devo ir buscar atendimento médico, atendimento hospitalar, enfim, em que momento eu preciso sair de casa para ir buscar atendimento? É nesse momento, porque hoje a gente tem que dar prioridade para os atendimentos de pessoas em estado que necessitem de atendimento nos equipamentos. Os demais casos, então, a tosse, o espirro e a febre podem ser controladas em casa. Tá certo, doutor, entendi. Então, via de regra, se a pessoa não tiver nenhuma complicação, a tendência de repente, ela pode ter alguns sintomas e esses sintomas vão ficando mais brandos, desaparecem e a gente se cura naturalmente. Quer dizer, não precisa de um tratamento mais específico se você não tiver nenhum sintoma muito grave. Isso, exatamente. Né? O quadro mais brando da doença, da COVID, é o que geralmente acontece. Né? A gente tem as estatísticas, existem grupos de pessoas na população que, por condições clínicas já pré-existentes, podem estar em um grupo de pessoas que tende a ter esse quadro mais severo da doença, mas a maior parte da população tende a ter um quadro que se resolve sozinho. Acho que está aí a resposta que você está buscando, ou seja, para a maioria das pessoas vai ser como uma gripe, que vem, que tem a sua evolução e que vai embora, ou seja, que há uma cura, que o próprio organismo consegue fazer a contenção da doença e o indivíduo, né, o paciente, enfim, no meu caso, entra em cura, porque ele vai passar por esse período da infecção sem maiores consequências, tá? Então, assim, é muito importante monitorar os sintomas para saber quando é a hora de buscar atendimento
E daí, assim, uma sugestão que eu faço, complementando a resposta anterior, é que as prefeituras elas têm disponibilizado canais para a população, como a Prefeitura de Curitiba, ela tem disponibilizado, se você entrar lá no site da prefeitura, vai ter um banner sempre, vai ter uma indicação de algum telefone, algum meio de comunicação para a população tirar essa dúvida. Olha, eu estou me sentindo assim, eu estou com tosse, eu estou espirrando e ainda não tive febre. O que eu devo fazer? Eu devo ficar em casa? Tenho que sair, ir para uma unidade de saúde? Como é que eu informo que eu posso estar com... Então, assim, buscar, resgatando a sua pergunta anterior, buscar as informações no meio oficial, né? Então, as prefeituras, elas têm feito isso, as secretarias municipais, que é colocar à disposição um canal de comunicação, ou um número telefônico, ou um site da internet, mas algo que a população possa buscar essa orientação quando se dirigir e para onde se dirigir também em caso de adoecimento. Tá certo, doutor. Mais uma questão. A gente está tendo um debate muito grande agora sobre a questão do isolamento social, como que ele deve ser. Uma hora fala, não, tem que ser um isolamento vertical, tem que ser outro tipo de isolamento social. Afinal, por que é tão importante a gente manter esse isolamento social nesse momento? Como eu disse anteriormente, o isolamento social ele é uma medida que foi adotada em grande parte dos países, né? Enfim, dentro desse contexto de pandemia, porque os estudos comprovaram que era preciso fazer com que as pessoas ficassem em casa, né? A gente está falando aqui de ações que podem ser obrigatórias, dependendo de cada país, de cada atitude que os seus governos tomaram, de realmente reter as pessoas em casa por força maior, às vezes pela aplicação da multa, às vezes por um decreto que fecha o comércio, isso favorece, enfim, cada governo tem estabelecido a sua forma de fazer com que as pessoas fiquem em casa. E por que que isso foi definido, por que que isso é tão importante? Porque a gente, quando pensa na propagação do vírus, a gente sabe que uma pessoa pode infectar várias pessoas. Então, uma pessoa que fica em casa, ela diminui a chance de infecção para as pessoas que estão na rua, muitas vezes prestando serviços essenciais à sociedade, à população, como é o caso dos policiais, dos profissionais de saúde, enfim, tantos outros, né, as pessoas que trabalham nos comércios essenciais, como mercados, enfim, que precisam fornecer alimentos à população. Então, quando um indivíduo fica em casa, ele é menos um na rua para propagar o vírus, caso ele esteja infectado. Então, a lógica é essa. E é um vírus de alta transmissibilidade, ele consegue se propagar dentro de um grupo de pessoas de maneira muito fácil, né? Pelas gotículas, enfim, da tosse e do espirro, como a gente bem comentou agora, né? Então, assim, é importante ficar em casa para fazer a contenção da propagação do vírus na sociedade. Por que que isso é importante? Porque quanto menos pessoas se contaminarem, ou seja, desenvolverem a infecção e adoecerem, menor vai ser a sobrecarga do sistema de saúde. Então, a grande encruzilhada eu consigo tratar todo mundo, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo? Não. Nenhum sistema de saúde aguenta fazer isso de maneira eficiente dentro daquilo que se propõe, né? Então, o que a gente tem que fazer, nós, população, que podemos ficar em casa, a gente tem que contribuir para que os gestores de saúde consigam atender todo mundo. É uma coisa muito simples. Eu não vou para a rua, porque com isso eu diminuo a possibilidade de eu ser um vetor lá dentro da sociedade, lá dentro daquela sociedade que está na rua, por necessidade, enfim, por obrigação, por cumprimento do dever. Então, eu não vou levar essa possibilidade para lá, porque daí são menos pessoas precisando de assistência médica. Isso faz com que o sistema todo consiga suportar o volume de atendimento que está acontecendo já. E várias cidades no mundo, enfim, vários sistemas de saúde já estiveram em situações de colapso, alguns já estão retornando e saindo um pouco desse colapso, mas pelo volume de atendimento. Então, assim, como os pacientes que vão para atendimento nas unidades, nos hospitais, enfim, nos equipamentos de saúde são pacientes usualmente graves, a gente precisa considerar a quantidade de suporte que esses pacientes têm. Então, os leitos de UTI, que são essenciais, muitos já se falou, né? A mídia está falando o tempo todo isso, né? Enfim, os canais de comunicação. Precisamos pensar nos leitos de UTI. Por que isso? Porque esses pacientes, via de regra, precisam de UTI. Precisam de respiradores. E respiradores, isso tudo tem um número contado. Então, ficar em casa, fazer o distanciamento social é a parte que nos
nos compete. Aqueles que podem devem sim ficar em casa, é a recomendação de todos os órgãos de saúde no mundo inteiro. Os médicos têm recomendado isso, os outros profissionais de saúde também, né, os sanitaristas, os epidemiologistas recomendam isso de maneira a bloquear a pandemia, a sua propagação. Então, é extremamente importante e necessário nesse momento. Certo, a gente contribuindo dessa maneira, você evita, né, o que tem se falado tanto do colapso do sistema, né? Quer dizer, chega uma hora que começa a entrar mais pessoas, mais pacientes do que os hospitais podem suportar e não tem como fazer o tratamento. Exatamente. Essa questão de ficar em casa, então, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa fica em casa, mas tem um parente doente. Vou dar até o meu exemplo. Eu agora estou conseguindo ficar em casa, estou trabalhando de casa, né? Como agora aqui neste momento. Mas eu tenho a minha esposa que não, ela é farmacêutica da Prefeitura Municipal de Curitiba, está na linha de frente. Ontem e semana passada ela estava na campanha de vacinação. Quer dizer, uma pessoa que está em contato, usando todo, obviamente, né, os equipamentos de proteção, mas está em contato. O que acontece? Que medidas eu posso ter, ou nós dois podemos ter, para que de repente, além de ela evitar, né, ficar doente lá na rua, mas se de repente ficar, o que a gente pode fazer aqui em casa? Quer dizer, tem uma pessoa doente em casa e as outras não estão, o que essas outras pessoas podem fazer? Como que deve ser o procedimento, né, de repente, num caso desse? Uma pessoa fica doente e os outros não estão doentes. Sim, isso é muito importante, né? A pessoa doente, ela passa para, além do distanciamento social, para o isolamento, né? Igual como acontece nos hospitais. Então, por exemplo, vou usar o exemplo da meningite, que é um exemplo que muitas pessoas conhecem, né? Muitos já se ouviu, fulano esteve com meningite, durante todo o período ele esteve em isolamento, né? Então, por que isso? Só porque as doenças infecto-contagiosas, como acontece com a Covid, que tem um agente causador de alta transmissibilidade, ou seja, que se propaga muito fácil num grupo de pessoas, é preciso isolar esse doente. Então, essa lógica de isolamento tem que acontecer dentro de casa também. Então, vou ter que usar um cômodo da casa para isolar esta pessoa que tem o diagnóstico ou que está com um caso suspeito dos demais presentes naquele domicílio. Então, por exemplo, pegando o exemplo da sua esposa, né? Deus a livre, né? Enfim, adoeça, tenha um quadro mesmo quebrando, né? Da doença, mas você não. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai ser separar vocês dois. Separar dentro desse domicílio, entendeu? Essa pessoa que está com o quadro, que está desenvolvendo a doença, da pessoa sadia. Isso se faz através de todas as medidas de higiene, né? Existem maneiras para você fazer esse isolamento e garantir com que a possibilidade de contágio para a pessoa que está vivendo no mesmo domicílio seja a menor possível. Então, assim, tudo que é de uma pessoa, separar. Então, o compartilhamento de qualquer item, seja de higiene, seja de vestimento, seja de uso no dia a dia, precisa ser evitado ao máximo. O que é de uma pessoa é daquela pessoa. Aquilo que está no cômodo daquela pessoa fica só para ela. O que ela produz de lixo fica só lá, né? Até passar todo o período que tem durado aí por volta de 2 semanas, né? Então, a gente faz essa quarentena, esse isolamento por 2 semanas. Se o quadro for brando, a pessoa entrou em cura e daí ela pode ter o contato novamente dos seus parceiros de domicílio, aí, enfim, da sua família, dos seus amigos, que estão no mesmo domicílio. Tá? Então, todas as medidas de higienização que a gente falou anteriormente, lavar as mãos, usar álcool gel, né, para destruir o vírus em qualquer superfície, precisam ser adotadas também. Então, digamos que tenha mais de uma pessoa convivendo com esse doente. Só uma pessoa cuida desse doente. Só uma pessoa entra no quarto, se precisar fazer algum auxílio, né? Se precisar fazer algum tipo de cuidado. Sempre uma pessoa só. E daí, quando há esse contato, depois a pessoa se higienizar. O ideal é realmente tomar banho, né? Lavar da cabeça aos pés, porque daí você está usando sabão em tudo, e daí minimiza. Se isso não for possível dentro de uma prática, enfim, você faz a higienização das mãos, entendeu? De tudo aquilo que possa ter tocado o ambiente onde esse paciente está, né? Então, existem maneiras. O que eu sugiro também, assim, até para a gente não alongar muito aqui,
é que as pessoas que estiverem com essas dúvidas busquem realmente os canais de comunicação das secretarias municipais. Existe farto material de propagação dessas informações, como cuidar de uma pessoa doente em casa, como fazer a higienização correta das mãos, como higienizar os utensílios, como preparar os alimentos. Então, assim, várias informações, às vezes na maneira gráfica, né, apresentações gráficas, informativos, diagramações ali que são de fácil entendimento. Então, eu faço essa sugestão para quem tiver a disponibilidade de acesso à internet, buscar os sites, enfim, os portais, né, das secretarias municipais de saúde ou do governo do estado, ou do governo federal, até do Ministério da Saúde. Também isso pode ser feito nas mídias sociais, né, aí nos portais do Facebook, nas páginas oficiais dessas entidades, mas sempre tomando muito cuidado com os comentários, né, por conta das informações, como a gente falou agora há pouco, que podem haver informações incorretas. Claro, tem que ter realmente muito cuidado nesse momento. Ainda sobre o afastamento social, muitas pessoas sentem muita falta desse convívio social, né? E eu acredito que até isso possa causar até talvez algum problema na saúde mental. De repente, pessoas podem ficar em casa, ficarem muito ansiosas, muito angustiadas, muito tristes. O que fazer neste momento para atenuar um pouco essa situação, para que você não sinta tanto esses efeitos de afastamento social? Sim, claro, essa é uma pergunta muito importante, né, nesse contexto todo que a gente está vivendo. Realmente, muitas mudanças acontecendo, né, as pessoas estão sendo chamadas a contribuir com o controle da situação, dessa crise toda, fazendo o distanciamento social, né, ficando em casa, mudando completamente suas rotinas. Você está trabalhando em casa, eu também estou trabalhando remotamente, contribuindo como profissional médico da melhor maneira que posso. Enfim, novamente agradeço a oportunidade aqui por esse canal de comunicação, de levar informação aos seus espectadores, enfim, à comunidade do Instituto e à comunidade de maneira geral, né, externa também. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado realmente com a nossa cabeça, né, enfim, e com a cabeça também dos nossos queridos, né, da nossa família, que está distante. Às vezes é um pai que não está tendo contato com seu filho, enfim, pais que estão trabalhando na linha de frente, né, muitos médicos, enfermeiros, biólogos, farmacêuticos, como a sua esposa, às vezes estão afastados da família. Então, isso tudo é muito importante e relevante, né, cuidar da cabeça. E há, sim, essa possibilidade de adoecimento. A gente tem que ser muito consciente nesse momento, né, a gente, ao abrir, por exemplo, um jornal ou um telejornal, né, assistindo televisão, você vê quantas dicas as pessoas estão dando. Olha, você pode se exercitar em casa, vamos fazer um artesanato, vamos montar um grupo para fazer videoconferência de vez em quando, reunir a família. Por que isso? Porque nós, seres humanos, somos sociais, né? Somos seres, né, biológicos, que a nossa natureza pede que tenhamos os eventos sociais para a nossa completude, ou seja, para que nós nos sintamos plenos. Ou seja, se você não convive com uma pessoa, se você não tem contato, se você não tem interação social, parece que fica faltando alguma coisa. E nos primeiros dias, você pode não sentir isso de maneira tão evidente. Mas com o passar do tempo, né, a gente já está no Brasil, já cruzamos aí a contagem de um mês, né, de políticas de distanciamento, isso vai se tornando cada vez mais forte dentro da gente. Então é muito importante aumentar os vínculos da maneira que for possível, reforçar os vínculos familiares, os vínculos de amizade, né? Fazer aquela chamada por vídeo, que é muito importante porque a gente vê a pessoa, né? O cérebro trabalha isso muito positivamente, ou seja, você pode não estar tocando, mas você está vendo a fisionomia, você está vendo um sorriso amigo, né, um olhar de carinho, enfim, de um familiar, de um amigo. E isso é muito importante. Quando não der para fazer isso, pegar o telefone, fazer aquela chamada antiga, né, só do telefone, sem vídeo mesmo, mas aí você ouve aquela voz, aquele conselho, de repente, que você está precisando. Isso tudo é muito importante. Como eu disse, a questão mental é algo que está sendo já estudado antecipadamente. A gente vai ter reflexo de toda essa crise na sociedade em vários aspectos, e assim os psicólogos principalmente estão traçando
metas de amparo, de cuidado da saúde mental, não só para este momento, como para depois também. Então, vários grupos aí de ajuda nesse sentido têm surgido, ajuda profissional, né, que eu digo, e é bom a gente ficar buscando isso. Onde que eu posso ter um suporte? Né? Muitos profissionais estão se dedicando, inclusive, a abrir essa possibilidade de maneira gratuita. Né? Quem sabe fazer artesanato está ensinando, quem sabe cuidar da cabeça das pessoas está cuidando. Então, a gente precisa fazer, sim, o distanciamento. Mas se isolar da sociedade por inteiro, isso não é importante, né? Ou seja, se isolar virtualmente, eu estou falando, ou por telefone, enfim, porque é necessário que a gente mantenha esse contexto social em outros meios, porque senão a gente começa realmente a ter essa possibilidade de adoecimento, e isso é muito, muito grave, pode se tornar muito grave. Eu acho que diante disso tudo, né, que o senhor falou, a questão é você manter o distanciamento social, se cuidar fisicamente, mas também se cuidar mentalmente, né? Isso, a prática do exercício físico, inclusive, é algo muito importante, né? Existem as recomendações aí, a gente tem que tomar muito cuidado com os acidentes, né? Então, no exercício, de repente, improvisado em casa, fazer tudo com muita segurança, para evitar ter que sair de casa para, enfim, receber atendimento médico por conta de um ferimento, enfim, receber orientação. Então, a mesma coisa, né? Os profissionais de educação física estão se colocando também à disposição, existe muito conteúdo na internet nesse sentido, né? Busque também canais de confiança, enfim, né? E busque essa informação para fazer esse exercício em casa, ou se você tem a disponibilidade, de repente, de um espaço maior, mora num local onde tenha um bosque, respeitando certamente as distâncias, né? Não interagir de próximo com as pessoas, enfim, manter esse distanciamento. Dá para fazer o seu exercício físico também, desde que com segurança, seguindo as recomendações sanitárias, né? Para evitar a propagação do vírus. É isso mesmo, acho que a gente vai ficando muito tempo só dentro de casa, você começa a ficar meio, né, Sim. meio ansioso, né? Eu, particularmente, eu comecei se não todo dia, mas pelo menos 3, 4 vezes por semana, tirar um horário sozinho, caminhar pelo menos uma meia hora, depois voltar, claro, não conversar com ninguém, chega alguém, eu já parece a pessoa, Certo, vou para lá, isso. vou para cá, né? Mas isso tem ajudado realmente, né, a aliviar um pouco o estresse, né? Acho que isso é muito importante. Sim. Para a gente finalizar, como que tá as últimas notícias, como é que estão as últimas notícias em relação a algum tratamento, né, e pesquisas sobre vacinas? Então, assim, Emerson, resgatando um pouco do que eu já falei aqui, a gente está vivendo um grande ponto de interrogação, né? A ciência médica, as ciências biológicas, todas as outras ciências que eu mencionei anteriormente, está todo mundo buscando respostas, né? E essa doença é considerada uma doença emergente, né? A Covid-19, doença causada pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, é uma doença emergente. Então, quando a gente tem esse contexto, existem algumas situações que precisam ser pesquisadas, enfim, e para o desenvolvimento tanto de tratamento quanto de vacina, existem muitos protocolos a serem seguidos, né? A indústria farmacêutica, ela segue protocolos sanitários de acordo com o país onde está instalado, mas existem regras que são gerais, que são do mundo inteiro, porque são ditadas pelos órgãos internacionais nesse âmbito, né? Só que a gente está vivendo um estado de emergência, né, de emergência sanitária, para algumas localidades, países, enfim, estados de calamidade, né, com colapso de sistema de saúde, com economias quebrando, enfim, existem várias coisas acontecendo que estão fazendo com que esses protocolos sejam alterados por força do contexto, ou seja, está, de certa forma, acontecendo um encurtamento desse processo de desenvolvimento, tanto dos tratamentos quanto das vacinas. Mas, mesmo assim, ainda é um processo prolongado. Então, assim, eu acho que nossos telespectadores aqui, né, nossos ouvintes, eles devem ter escutado, eles já devem ter lido, eles já devem ter assistido que existe tratamento, por exemplo, com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, um tratamento com plasma, né, de pacientes que tiveram a Covid-19 e que agora esse plasma está sendo usado com os anticorpos para o tratamento de pacientes graves.
mas não existe ainda um tratamento estabelecido para o vírus de maneira que a gente possa denominar assim, olha, se descobriu o tratamento. Por quê? É tudo muito experimental. Então, assim, um serviço está testando tal coisa, está testando tal protocolo com tal medicamento e está vendo o resultado disso. Outro serviço está fazendo outra coisa. Quando eu digo serviço, serviço de saúde, né? Os hospitais, enfim, os institutos, os pesquisadores, eles estão trabalhando. Mas até o momento ainda não existe um tratamento que a gente possa dizer, foi descoberto, foi definido um tratamento eficaz contra a Covid-19, porque se conseguir um tratamento, enfim, uma forma de fazer com que o vírus não faça o paciente desenvolver a doença ou até a doença grave, enfim. Então, isso tudo até ontem, a gente tem que falar isso, né? Eu hoje ainda não abri o noticiário, enfim, científico, técnico científico, os portais onde eu estou buscando esse tipo de informação, mas até ontem, quando eu finalizei os meus estudos para essa nossa conversa de hoje, a gente ainda não tinha essa definição. O mesmo a gente pode dizer para as vacinas. Existem países que estão em estágios avançados da pesquisa em relação à vacina, como, por exemplo, os Estados Unidos, Israel, eu acredito que a China também, mas a gente não tem ainda uma definição de vacina, né? Existe a perspectiva de vacina, acredito que nos Estados Unidos, para ser testada a partir de junho, mas isso ainda vai levar um tempo, talvez só até o final do ano mesmo. Então, assim, aqui é o terreno das incertezas, né? A gente não tem como afirmar. Então, assim, para a população, para a nossa comunidade, ainda não existe tratamento definido, existe tratamento do que a doença provoca, né? Então, se ela provoca uma pneumonia, a gente vai tratar essa pneumonia. Se ela provoca insuficiência respiratória, a gente vai tratar a insuficiência respiratória. Se ela provoca febre, vamos tratar a febre. Mas que existe um protocolo de tratamento definido para o vírus, para a doença que ele provoca, ainda não até ontem. E a vacina, a mesma coisa, ainda não existe uma vacina para o vírus. Bom, tá certo. Então, acho que o que fica de tudo isso, né, doutor, é que no momento o que a gente tem que fazer mesmo é se cuidar, manter esse distanciamento social, higienizar bem as mãos, né, usar barreiras, no caso, máscara, né, de repente, né, quando for tossir, colocar, né, a mão no cotovelo. Quer dizer, por enquanto, acho que o melhor que a gente tem realmente a fazer é se manter um pouco distante para evitar que, de repente, alguém contraia a doença e, muito fatalmente, contraindo a doença, vai estar passando a doença para outros, quer dizer, essa propagação aumenta. Então, até que pelo menos, né, toda a ciência, a medicina consiga achar uma vacina e um tratamento mais seguro, né? Quer dizer, até não, sempre, a gente sempre precisa fazer isso, mas pelo menos que tiver uma vacina, você fica um pouco mais tranquilo, um tratamento, né, já específico, você fica um pouco mais tranquilo. Até lá, realmente é ficar em casa quem pode, manter o distanciamento social, se higienizar bastante. Exatamente, né? Você recapitulou bem aí as orientações gerais, né? A gente tem que bater muito nessa tecla e não ter receio de ser repetitivo, né? É muito importante usar a etiqueta respiratória ao tossir e ao espirrar, né? O uso de lenços descartáveis ou de máscaras mesmo de tecido, como tem sido veiculado pelos órgãos oficiais, né? Para criar essa barreira. Tossir no cotovelo, como você bem mencionou. Higienização das mãos, né? Higiene das mãos com lavagem com água e sabão ou uso de álcool gel, né? Especificado para isso. E o distanciamento social são as ferramentas que devem ser estimuladas, né? O uso delas, para que a gente possa ter um panorama de controle de toda essa crise. Ontem a fala do ministro foi muito, muito forte, né? A gente tem, nos últimos dias, na verdade, o nosso ministro da Saúde tem falado muito disso, que essa semana e a próxima a gente pode ter notícias ruins, ou seja, o quadro todo de números pode mudar drasticamente. Então, a gente tem que fazer realmente a nossa parte usando essas medidas que você bem mencionou e que a gente conversou aqui a respeito. Tá certo, doutor Riclay. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje, foi muito esclarecedora. Eu acho que, por mais que as informações cheguem, né, de vários meios, né, TV, jornal, internet, enfim, a gente vê que sempre tem pessoas que ainda têm dúvidas. Então, eu acredito que vai ajudar muito a esclarecer qualquer dúvida que os nossos servidores tiverem nesse momento.
Agradeço muito a sua participação e espero poder recebê-lo novamente. Opa, conte comigo, vou estar à disposição da nossa comunidade, no Instituto, fora do Instituto também. A gente tem que somar esforços mesmo, agradeço mesmo a oportunidade e conte comigo. Quando os convites vierem, se eu puder contribuir de alguma maneira, estarei à disposição. Tá certo, grande abraço. Abraço.